Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema um pouco sensível, difícil, mas ao mesmo tempo muito importante para a nossa vida, que é sobre a vida após a morte. Será que ela existe? Será que não? E quando a gente se depara com essa pergunta capital, a gente pode tentar respondê-la com aquilo que a gente aprendeu nas religiões, com as nossas crenças, com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos racionais. E aí a coisa não sai muito do lugar, A gente não encontra respostas dessa forma. E hoje o nosso vídeo é para trazer alguns elementos para acrescentar nessa reflexão. E esses elementos, apesar de antigos, são muito pouco conhecidos do grande público. E a gente acredita que esses elementos que a gente vai apresentar hoje são muito interessantes, importantes, e a gente gostaria que mais pessoas conhecessem, porque para nós tem feito uma grande diferença quando a gente pensa na vida após a morte. Então, para a gente começar, eu trouxe um livro que se chama A História do Espiritualismo. Pelo título você já pode imaginar qual é a perspectiva que esse livro traz, claro, de que a vida após a morte existe, mas o que é interessante é que esse livro foi escrito por Sir Arthur Conan Doyle, o mesmo autor de Sherlock Holmes. Então é um livro muito interessante, em que ele vem contando como foi o desenvolvimento do espiritualismo ao redor do mundo a partir de 1848. É muito interessante esse livro porque ele apresenta que houve, naquela época, um boom, um movimento mundial das ditas comunicações com espíritos, de diversas formas. O fenômeno ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes, porque as mesas faziam movimentos de batidas, respondiam a perguntas através desse método, e apesar desse fenômeno parecer um tanto quanto ridículo e assim repulsivo à razão, foi um fenômeno que chamou a atenção de muitos homens de ciência nessa época. E para a gente ter uma dimensão desse fenômeno, o livro de Arthur Conan Doyle é muito interessante, porque ele traz, vem contando, descrevendo uma série de fenômenos que aconteceram ao redor do mundo, e também descreve algumas pesquisas que foram feitas, desenvolvidas por cientistas, por grupos de cientistas, por comissões, assembleias que avaliaram esses fenômenos, avaliaram sua autenticidade e se esses fenômenos realmente tinham como origem os espíritos, a alma de pessoas que viveram na Terra e após a morte continuam preservando sua individualidade e ainda têm a capacidade de intervir no mundo físico e trazer suas comunicações, seus recados, informações e tudo. Então esse livro é muito interessante e ele traz o que me assustou nesse livro, quando eu li, várias coisas, na verdade. A primeira coisa é que realmente esse fenômeno ficou muito difundido nesse momento da história. Ali na segunda metade do século XIX, início do século XX, realmente um boom mundial de fenômenos de comunicações com espíritos. E aí, o que Conan Doyle destaca na introdução desse livro é que ele chama esse fenômeno, ele fala que em outras épocas da humanidade sempre houveram fenômenos de manifestações de espíritos, e isso tudo muito vinculado à crendice, a lendas, coisas que não se poderiam comprovar, misticismos, E ele coloca que o que difere esse movimento espiritualista do século XIX, desses outros momentos, desses outros fenômenos ao longo da história da humanidade, é que ele tinha um caráter de invasão organizada. Então era como se, de repente, os espíritos pudessem se comunicar, e agora isso acontece em cada esquina, em cada fotografias, mesas balançando, respondendo perguntas, pessoas enxergando as coisas, enfim, uma série de fenômenos que foi um boom. Esse é um aspecto que me chamou muita atenção. Ele coloca como sendo uma invasão organizada. Outra coisa que me chama a atenção é que a gente não vê nas descrições do Arthur Conan Doyle alguém diferente do autor de Sherlock Holmes. Então toda aquela inteligência
aquela engenhosidade de um autor de Sherlock Holmes é a mesma quando ele está descrevendo esses fenômenos. E todos esses fenômenos que ele descreve, ele coloca fonte, publicações de jornais. Então, cada capítulo é recheado de outras referências, livros que foram escritos por pesquisadores a respeito desses fenômenos. Então, cada capítulo que a gente lê, a gente conhece esse movimento espiritualista em um lugar do mundo, ou um médium, né, que é a pessoa que tem essa habilidade de conversar com os espíritos, que se destacou em alguma região. Então, ele vem contando historicamente esses fenômenos espalhados ao redor do mundo. E um outro aspecto que ele destaca quando vai narrar todos esses fenômenos é que ele fala que ele fica muito surpreso de ninguém no movimento espiritualista ter feito esse trabalho documental, histórico, para reunir todas essas pesquisas, essas investigações sobre a vida após a morte, porque ele compara a importância desse fenômeno, e ele atribui isso a algumas outras pessoas terem falado também, de que a importância desse fenômeno no nível mundial era só comparada em magnitude à vinda do próprio Cristo à Terra. Né? Eu achei isso assim muito fantástico, porque o Conan Doyle ele não é espírita, né, do espiritismo. Então eu acho muito interessante ele colocar isso. E, aliás, esse livro conta de um período anterior ao espiritismo. Ele também fala dos trabalhos de Allan Kardec, que foi quem organizou o conhecimento e trouxe essa nova nomenclatura de espiritismo. A gente já explica o que aconteceu. Mas ele traz esse aspecto de que esse movimento espiritualista é tão grandioso, os espíritos se comunicando e tendo essa comunicação verificada por cientistas o tempo todo, e essa magnitude, ser espalhado pelo mundo todo, é um aspecto que só compara em grandeza com a vinda do próprio Cristo. Eu achei isso muito interessante, muito legal. O que vai dando, assim, para mim, e acho que para quem for um pouco razoável e tiver a curiosidade de ler esse livro, vai reunindo evidências de que esse fenômeno contava mesmo com uma grande possibilidade de comprovação. E aí ele conta, né, a gente pode ler aqui um pouquinho o índice desse livro, porque ele vem falando sobre as primeiras manifestações nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Ele fala de Swedenborg, ele fala das pesquisas de Sir William Crookes, que é um cientista renomado, responsável pelo tubo dos raios catódicos, né, das radiâncias da matéria. Eu não sei falar sobre os aspectos da pesquisa científica dele, mas ele foi designado pela Academia Real de Ciências da Inglaterra para desmascarar esses fenômenos, para dizer que as mesas não estavam se comunicando, né, e que os espíritos não podiam falar, que isso tudo era fraude. E aí ele é confrontado com essa situação e vê que ela é real. E escreve um livro chamado Fatos Espíritas, em que ele descreve essa pesquisa que ele realizou com uma médium, e os seus efeitos, era uma médium de efeitos físicos, que aí é um outro estudo, né? Mas assim, aí vem contando o espiritualismo francês, alemão, italiano, muito difundido, voz direta, médiums modernos, enfim. E aí ele fala, assim, muitas coisas. Esse livro é muito rico. E dá um pouco mesmo dessa dimensão de que a vida após a morte viveu uma oportunidade de ser, assim, se transformar em um senso comum na nossa sociedade nessa época do século XIX, né? E um outro aspecto que eu gostaria de falar desse livro, que é muito interessante, é a sua universalidade. Ele começa a mostrar o movimento, essa capacidade de comunicação com os espíritos, de uma forma evidencial, né, de uma forma assim, trazendo evidências mais científicas, mais racionais, aí desvinculando da crença, desvinculando das crendices, dos misticismos e tudo, mostrando as coisas de uma forma mais objetiva, racional, lógica e comprobativa mesmo, né? E aí ele fala um aspecto assim muito maravilhoso disso tudo, que é que o espiritualismo, eu vou ler, é um sistema de pensamento e conhecimento que se pode ajustar a qualquer religião.
pois seus pontos básicos se resumem na persistência da personalidade após a morte e no seu poder de comunicação. Só isso. Você não vai morrer com a morte do seu corpo e você vai ter capacidade de se comunicar depois. Esses dois aspectos interessam tanto ao Brahmane e ao maometano quanto ao Parsi e ao cristão. O espiritualismo transmite, assim, apelo universal. Há apenas uma escola de pensamento com a qual é irreconciliável, a do materialismo, que atualmente prende o mundo em suas garras, sendo a causa fundamental de nossos infortúnios. Portanto, a compreensão e a aceitação do espiritualismo são essenciais para a salvação da humanidade, que de outro modo estaria destinada a cair cada vez mais no mero utilitarismo e na visão egoística do universo. Então, se a gente refletir um pouquinho sobre essas palavras, a gente vai reconhecer que o mundo materialista faz isso mesmo, né? Nos traz esse aumento do egoísmo, do utilitarismo e de uma série de sofrimentos que a gente tem visto por aí, uma falta de sentido e de propósito muito grandes. E esse aspecto dele servir a todas as pessoas, independente de sua crença, é muito importante. Da mesma forma que uma pessoa, um cientista que descobre os micróbios, né, com um microscópio, por exemplo, e aí essa informação é útil para que qualquer pessoa de qualquer religião não adoeça, né, sem lavar as mãos antes de comer ou alguma coisa assim, da mesma forma a informação embasada pelas evidências e pelos fatos de que você não morre com seu corpo tem o poder de te ajudar, de te transformar e de te dar esperança, e é uma informação que serve a pessoas de qualquer religião e principalmente àqueles que têm dificuldade com as religiões, né? Porque vem trazer aí um aspecto mais racional, uma abordagem mais racional daquilo que parece muito imaterial para nós, mas que naquele momento, assim, estava tão patente, tão escancarado para o mundo inteiro. E aí a gente pode se perguntar, né? Será que essas pesquisas todas, onde estão esses fenômenos agora, né? Será que essas pesquisas todas acabaram? E a gente tem a alegria de te contar que não, que atualmente muitos cientistas, com grandes dificuldades e com grandes oposições, enfrentando os dogmas da ciência, os tabus do meio científico, têm desenvolvido pesquisas nesse sentido. Um deles é o advogado Victor Zement, que lá na Austrália publicou um livro chamado Um Advogado Apresenta Evidências para a Vida Após a Morte. O livro está em inglês, mas ele faz mais ou menos esse trabalho que o Conan Doyle fez daquela época, ele faz mais atualizado, né? Ele vem contando as evidências, enumerando e relatando as dezenas de cientistas, muitos com prêmio Nobel, como Marie Curie, por exemplo, que estudaram a comunicação com os espíritos e comprovaram, reuniram evidências de que essas comunicações são possíveis e reais. E esse advogado, inclusive, lançou um desafio na internet que ele pagaria $1 milhão para quem comprovasse que a vida espiritual não existe. É claro que ninguém fez isso, graças a Deus, porque ele não teria condição de pagar. Mas ele fez isso para mostrar que todas as evidências que ele foi coletando ao longo da vida, e um advogado se sente capacitado para lidar com provas e evidências e analisar esse caso, vamos dizer assim, ele conseguiu reunir bastante evidência de que a vida continua após a morte do corpo físico. Um outro cientista que escreveu um livro chamado O Fim do Materialismo é o Dr. Charles Tetart, que é um parapsicólogo que trabalha com vários outros assuntos, mas inclusive com esse. E ele fala uma coisa muito interessante em um de seus vídeos na internet, que é a visão de que os espíritos não existem, de que nós não somos espíritos, de que a consciência não sobrevive ao corpo, é uma visão, a visão materialista, portanto, né, é uma visão newtoniana e antiga de ciência e de vida. E então ele vem também nesse livro O Fim do Materialismo reunindo diversos fatos e fenômenos que são observáveis no campo da parapsicologia e que esse estudo tem mostrado que a consciência a consciência não é uma consequência do funcionamento cerebral, e sim ela é anterior, ela é causal e não um efeito do cérebro, né? As experiências de quase morte, as lembranças de outras vidas,
os sonhos premonitórios, uma série de outros fenômenos que vêm sendo estudados e têm trazido fortes evidências de que sim, a vida persiste além do corpo. E um outro aspecto que eu queria trazer em específico hoje também é a pesquisa de Allan Kardec. Se esses todos pesquisadores que nós trouxemos aqui, que são só alguns, né, gente? Tem muita coisa aí pra gente pesquisar e conversar, mas só um iniciozinho para o nosso minuto de luz não transformar em horas de luz, né? Então, outro que eu gostaria de falar é Allan Kardec. Se o autor de Sherlock Holmes foi um investigador desse fenômeno e documentou isso nesse livro brilhante, que é a História do Espiritualismo, eu considero que o verdadeiro Sherlock Holmes do mundo espiritual é Allan Kardec. Por quê? Porque esses pesquisadores todos que nós mencionamos, eles se dedicaram e se dedicam, os do presente, a comprovar que a consciência e a vida persistem após a morte do corpo. Mas Kardec não parou por aí. Allan Kardec, ele olhou, viu, né, como os outros, que a vida persiste, mas ele não parou por aí. Ele falou, já que persiste, então eu quero saber o que tem a mais, como que é esse outro lado. Imagina o tanto de informação que os espíritos podem nos trazer de uma realidade infinita que convive com a realidade material. Da mesma forma que se você descobre o mundo microscópico, você tem um infinito de leis novas, naturais, científicas para descobrir. Da mesma forma, quando você olha para o universo e você tem, né, um campo de pesquisa enorme para conhecer, o mundo espiritual é como se houvesse naquele momento ali no século XVIII, levantou-se uma pequena ponta do véu. E agora eu quero descobrir, Kardec, o que está atrás desse véu todo e o que está por trás desse universo aí. E os espíritos, então, vieram conversando com Kardec, respondendo às perguntas dele. Não mais perguntas que muitas vezes serviram de entretenimento, né, com os espíritos em outros momentos, mas perguntas de um profundo interesse moral, religioso, psicológico, científico, perguntas de sentido de vida mesmo, perguntas científicas sobre as leis do mundo espiritual e tudo, e esses espíritos então vinham respondendo. E ele percebeu que os espíritos, como na Terra, são pessoas. Então, pessoas têm diferentes graus de conhecimento sobre as coisas. Se você chegar num hospital e perguntar sobre, sei lá, sobre futebol, na futebol todo mundo sabe um pouco, né? Mas se você chegar num lugar assim, em que as pessoas não conheçam de um outro assunto, chegar no hospital perguntando de religião, por exemplo, sei lá, as pessoas não vão responder com aquilo que elas sabem. Elas não vão conseguir responder com a mesma propriedade que um teólogo, por exemplo, responderia. Se você perguntar para um químico sobre ciências humanas, sobre história, pode ser que ele não consiga responder. Então, Allan Kardec percebeu isso, que os espíritos não tinham condições de responder a uma pergunta da mesma forma, diferentes graus de sabedoria, de inteligência, de vontade de falar a verdade, né? Então, assim, da mesma forma que aqui na Terra nós temos pessoas de todos os tipos, pessoas ignorantes, pessoas sábias, pessoas brincalhonas, pessoas mentirosas, pessoas honestas, no plano espiritual também. Então ele precisou estabelecer critérios para filtrar essas mensagens que vinham do plano espiritual e assim poder organizar esse conhecimento do mundo espiritual de acordo com uma sabedoria elevada e não de acordo com qualquer um que viesse contando abobrinhas, né? Então isso é muito importante para lidar com o fenômeno de comunicação com os espíritos. A gente precisa ter esses critérios. E João, o apóstolo, já dizia, né? Verificai se os espíritos são de Deus. Está querendo dizer com isso que há espíritos de todos os tipos. Alguns mentirosos, alguns verdadeiros, alguns que contam coisas que fazem sentido, obedecem à lógica, à razão, ao bom senso, e outras ilógicas que não vale a pena considerar como uma aproximação da verdade. Então, Allan Kardec fez esse trabalho incrível de estudo das comunicações que vinham através dos médiuns e organizou todo esse conhecimento na doutrina espírita. Então ele já deu um passo além da comprovação da vida após a morte, né? Ele já vem trazendo esses outros elementos e que apontam para uma ética
muito semelhante, uma ética cristã, né? Então, se uma pessoa não segue a Jesus, não conhece Jesus, mas vive e busca viver os valores e a ética que o cristianismo trazia, Allan Kardec verificou que essas pessoas no plano espiritual tinham mais paz, mais felicidade, mais tranquilidade, mais equilíbrio, e que pessoas, independente de se dizerem cristãs, que não viviam esses valores, tinham dificuldades na vida espiritual. Então acho muito interessante esse trabalho de Allan Kardec, vale o estudo profundo dessas obras que ele trouxe. A primeira, o Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas aos espíritos, o que é Deus, de onde nós viemos, para onde nós vamos, enfim, uma série de perguntas que os espíritos vêm então respondendo, e as respostas foram filtradas com muitos critérios que também dariam uma outra conversa. Eu acho que eu falei algumas pessoas que estudaram seriamente a comunicação com os espíritos. A obra de Francisco Cândido Xavier também em si apresenta muitas evidências. Eu acho que o mais simples de falar em pouco tempo é dizer, por exemplo, que algumas obras do Chico apresentaram conhecimentos científicos na década de 40 que só foram ser descobertos e comprovados pela ciência na década de 80, por exemplo. Várias pessoas têm desenvolvido estudos nesse sentido também, de verificar as informações que são recebidas via mediunidade, e a do Chico tem tido, assim, uma excelente, uma maravilhosa comprovação dessa vida espiritual e um conteúdo muito profundo sobre diversos assuntos da vida, dos mais diferentes. Qual que é meu objetivo com esse vídeo? É fazer com que você se transforme em espírita, porque eu sei que hoje em dia o espiritismo é uma religião como outra qualquer? Não, esse não é meu objetivo. O meu objetivo mostrando esse vídeo é que você tenha uma pulga atrás da orelha acerca da vida espiritual, que você comece, se esse vídeo te fez sentido para você, a olhar para a enorme, dá assim várias pós-graduações, mestrados e doutorados, enorme quantidade de pesquisas e evidências que apontam para essa realidade, infelizmente muito combatidas e não divulgadas. Então nosso objetivo é divulgar também e mostrar para você que existe essa informação, que essa informação tem sido muito importante para mim, pessoalmente, faz muito sentido para mim, corresponde aos meus anseios intelectuais, racionais, mas também ao meu coração, aos meus sentimentos, faz muita diferença na minha vida, e eu acho que todo mundo deveria ter acesso a essa informação, da mesma forma que todo mundo sabe que antes de comer a gente tem que lavar a mão. Não é uma questão de crença, não é uma questão de dogma, mas uma questão de uma informação que é muito importante para todo mundo. Eu acho que todo mundo devia ter pelo menos essa chance de conhecer essas evidências. Mas você pode dizer, nossa, Elisa, mas eu já acredito em vida após a morte, eu já creio nisso, isso para mim é tranquilo, porque você está falando isso tanto de coisa técnica, científica. Eu estou dizendo isso porque uma fé, uma crença que não tem embasamento em fatos, em conhecimento, em evidências reais, ela tem seus limites. E eu acho importante que a nossa fé seja embasada na ciência e que a nossa ciência seja iluminada pela nossa fé. E foi isso que Allan Kardec propôs também. E aí a gente poderia também conversar muito sobre esse assunto. Então esse foi o nosso Minuto de Luz de hoje. Eu espero que tenha sido realmente útil para você. Se foi útil para você e fez sentido para você, pesquise, leia esse livro que eu indiquei, leia outros, né? Não, esse livro já tem referência para você ler o resto da sua vida, porque cada capítulo é uma lista de outros para você ler. Enfim, tem muita coisa aí pra gente aprender nesse assunto. Mas mais do que isso, se você acha que esse vídeo também pode consolar, ajudar alguém que está sofrendo, que está vivendo luto, ou que vive a possibilidade da morte próxima por uma doença, enfim, se você achar que isso pode ser útil para alguém, compartilhe. Não é por mim, não é pela minha cara, pela minha pessoa, mas pelo conhecimento, que eu acho que ele tem um poder de transformação e libertação enorme para a nossa vida, para a nossa condição humana, tão difícil às vezes, e ter essa esperança, e não uma esperança porque eu quero ter esperança, sabe? Uma esperança embasada, né? Eu tô falando de pessoas de ciência, pessoas entendidas, inteligentes, não são pessoas fanáticas, não são pessoas dogmáticas,
eu acho que está muito além da instituição religiosa, do movimento religioso, é para a iluminação das pessoas, é para servir a qualquer pessoa de qualquer religião, sabe? E esse conhecimento, acho que ele é muito poderoso para mudar a forma como a gente tem vivido. Então é isso, eu gostaria de agradecer a paciência para ter ouvido até aqui. Um grande abraço, a gente volta com esses assuntos em outros Minutos de Luz. Compartilha aí então, para quem você acha que vai fazer sentido. E um grande abraço, até a próxima.